Boa tarde. O assunto da aula de hoje vai ser ação popular e ação civil pública. Bem, ação popular, para vocês aí que está do outro lado da tela, quem pode propor uma ação popular? Quem é legitimado para propor uma ação popular? Pois bem, quem pode propor uma ação popular é só o cidadão, aquele que tem direitos que tem título de eleitor, aquele que vota. Esse sim pode propor uma ação popular. Vamos ler o que diz o artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Fala o quê? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidades que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo comprovada má-fé, isenta de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Quer dizer que, vamos supor, um vereador, ele quer desmatar vamos supor, uma árvore que está em extinção, ou um local que a gente vê que vai ser um prejuízo futuramente. Ele quer construir um prédio numa área de mata que algumas plantas estão em extinção ou não podem ser destruídas. Aí sim, eu, como cidadão que vota, que tem título de eleitor, eu posso propor uma ação popular. Por quê? Para anular o ato lesivo que esse vereador quer cometer. Certo? Quando a gente fala de ação popular, a gente também fala de medida cautelar. Certo? Para quê? Para anular esse ato que esse vereador quer fazer. É isso. Ok? Quando você identificar na sua prova um cidadão ou um vereador quer cortar uma árvore que está em extinção ou quer fazer alguma coisa que quer prejudicar o meio ambiente, um exemplo, meio ambiente, você pode propor uma ação popular para anular aquele ato lesivo. Ok? Mas outro ponto. Vamos na lei também. Tem a lei da ação popular. É a lei 4.717. Lá também fala a mesma coisa que está na Constituição. Que você pode dar uma medida cautelar para anular o ato lesivo ao patrimônio público, histórico, cultural, meio ambiente. Ok? Vamos ver aqui, vamos ler. A lei é 4.717. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos municípios, de entidades autárquicas, de sociedade de economia mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os seus segurados. Certo? Outro ponto X que eu falei, de qualquer cidadão que tenha título de eleitor. Parágrafo 3º fala: a prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com título eleitoral ou com documento a que ele corresponda ou represente. Então quer dizer que se eu não tenho título de eleitor, eu não posso propor uma ação popular. Então você já sabe, se cair na sua prova sobre ação popular, você já sabe, cidadão, eu, título de eleitor, eu voto,
Então, eu posso propor uma ação popular. Por quê? Porque eu tenho o título de eleitor. Eu sou um legitimado para propor uma ação popular. Certo? Deu para entender um pouquinho? Agora nós vamos passar para a ação civil pública, que é semelhante à ação popular, mas tem uma diferença, que são os legitimados. Quem é o legitimado de uma ação popular? Ou de uma ação civil pública? Eu posso propor uma ação civil pública? Não, eu não posso propor. Por quê? Porque eu não sou legitimada, porque não está na Constituição, não está na Lei de Ação Civil Pública. Certo? A gente também não tem que perguntar tanto por quê, por quê, por quê? Porque é o que está na lei. Se na lei está dizendo que eu sou cidadão, tendo o título de eleitor, eu posso propor uma ação popular? Então eu posso, porque está na lei. Ah, mas por quê? Porque a ciência... porque está na lei, gente. Certo? A gente não vai também esticar muito. Ah, por quê? Mas será? Como? Assim, assim? Não. Então, o importante é você acertar a questão da prova. Os porquês é lá na frente. Certo? Ok? Agora vamos falar sobre a ação civil pública. Vamos ver a lei da ação civil pública. Olha a lei que fala. Tá aqui, ó. Foi certinho na lei. A lei 7.347 é a lei que fala da ação civil pública. Vamos ver quem é o legitimado para propor uma ação civil pública? Aqui, ó. Artigo 5º da lei. Tem legitimidade para propor ação civil pública com medida cautelar. Também o Ministério Público, a Defensoria Pública, União, Estados, DF e os municípios, autarquia, empresa pública, fundação e sociedade de economia mista, associações que esteja constituída há 1 ano ou há mais de 1 ano. Recapitulando, menos de 1 ano não pode, certo? O que mais? Esses são os legitimados. Por que eu digo que a ação popular é semelhante à ação civil pública? Por causa da característica da ação, certo? A ação civil pública também não fala, ou a ação popular não fala que quem pode propor a ação popular é o cidadão que visa anular o ato lesivo ao patrimônio histórico, cultural, meio ambiente. A mesma coisa é a ação civil pública. Você entra com uma medida cautelar para anular aquele ato que você acha que é lesível. No caso é o Ministério Público, no caso é uma fundação, autarquia. Eu, pessoa física, não posso propor uma ação civil pública. Ok? Deu para entender um pouquinho? Se tiver dúvida, é só botar nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês na próxima aula, ok? Tá aqui, ó. Artigo 1º da Lei 7.347 fala: rege-se pela disposição desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados pelo meio ambiente, pelo consumidor, bens e direitos e valores artísticos, estéticos, históricos, turísticos e paisagísticos, qualquer interesse difuso ou coletivo, a honra, a dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos. Agora, o parágrafo único fala uma coisa, que é importante também vocês dar uma lida, que não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos,
contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, como o FGTS, e outros fundos de natureza institucionais cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Em termos de fundos de garantia, como FGTS, não cabe ação civil pública, certo? Recapitulando, qual a característica da ação civil pública? Dano ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cultural. É isso, gente, certo? É um pouco semelhante, mas a diferença são os legitimados. Ação civil pública, cidadão, eu, você que está do outro lado, nós podemos propor uma ação popular. Ação civil pública, Ministério Público, a associação. Essa é a diferença entre ambos. Certo, gente? Boa aula. Até a próxima.